Tá bom. Uma alegria estar aqui com vocês, irmãos. Desejava muito conhecê-los. Vi a igreja nascendo na sala do Samuel, oramos por vocês e vimos com grande alegria o quanto a igreja tem caminhado, se desenvolvido. E nosso coração, o coração da minha família se alegra com vocês também. Estar aqui junto do Samuel é um prazer muito grande. É contagiante. Samuel é alguém que assim, exala energia, e não estou querendo ser místico, né? Mas essa maneira de ele conduzir o ministério do Senhor é empolgante, e sempre que eu tenho contato com ele, eu sempre volto muito motivado. O Senhor me abençoa muito através da vida dele, de sua família. Por isso que é um privilégio muito grande estar aqui com vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a gente vai fazer a nossa meditação a partir do versículo 18, mas eu queria ler um pouquinho mais, para a gente ter uma ideia um pouco mais ampla do contexto. Efésios 5, peço que os irmãos abram as suas Bíblias. Eu vou ler a partir do versículo 1. Como eu disse, a nossa meditação será a partir do versículo 18 até o 21, mas a gente vai ler começando o capítulo para ter ideia do contexto. Efésios 5, a partir do versículo 1, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como também aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e agora clamamos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha através dela revelar Tua vontade ao nosso coração. Ilumina, Senhor, para que achemos nela alimento, algo que não somente venha nos consolar diante das nossas tristezas e dificuldades, mas que ao mesmo tempo nos exorte, nos fale ao coração, Pai, e arranca de nós o que não procede de Ti, para que andemos de fato em Teus caminhos, agradando àquele que deu o que tinha de mais precioso por nós, Seu único Filho. E dessa maneira, Pai, possamos responder com obediência, com santidade,
com temor a Ti acima de todas as coisas. Por isso fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, acho que você já conhece um pouco da carta de Paulo aos Efésios. Paulo está escrevendo a uma igreja que era uma igreja recém-formada e ela tinha ali pessoas de vários espectros diferentes, particularmente de dois. Gentios, aqueles que não conheciam o Senhor Jesus Cristo, nem as profecias do Antigo Testamento, não eram judeus de origem, mas também tinha ali uma grande comunidade de judeus. E agora eles estavam ali formando uma única igreja. E com certeza Paulo está escrevendo para eles, porque problemas de relacionamento, por uma igreja ser feita de pessoas tão diferentes, esses problemas ocorriam. E ele está sempre enfatizando que nós devemos andar como filhos da luz. Foi o mesmo Deus que nos elegeu, o mesmo Deus que nos remiu em Cristo, o mesmo Deus que nos formou família, o mesmo Deus que nos carimbou com o Espírito Santo. Por quê? Porque todos nós, não importa quem nós éramos, não importa de onde viemos, a fé que um dia nós professamos antes de conhecer a Cristo, todos nós andávamos perdidos. Todos nós estávamos sob a égide do pecado, condenados, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos escravos do diabo. Agora, em Cristo, Ele quebrou a parede da separação. De pessoas diferentes fez um único povo, uma só família. E esse contexto de relacionamentos ele é muito forte nessa carta, porque ele não vai falar só sobre relacionamento de pessoas diferentes que devem andar juntas para a glória de Deus, mas vai falar de pessoas que são diferentes, mas que vivem numa mesma casa, que devem andar juntas para a glória de Deus. E na verdade mesmo, se você quiser saber como ser cheio do Espírito Santo, você precisa entender muito de relacionamentos, porque Deus é um Deus que se relaciona. E entendendo a natureza de Deus, como o próprio Deus funciona na sua essência, você vai saber como aquele que foi criado a essa imagem de Deus funciona também. Porque se Deus gosta de se relacionar, quando Ele cria o ser humano, homem e mulher, é para que eles se relacionassem também. E portanto agora quando ele fala sobre o crente que anda nos caminhos do Senhor, que anda nos caminhos da luz, que deve procurar ser cheio do Espírito Santo, ele vai provar que ele é cheio do Espírito Santo, se relacionando bem com Deus e se relacionando bem com o próximo. Essa é a base de todas as coisas. E isso fazia muito sentido principalmente numa igreja que recebia influências muito parecidas com a nossa igreja de hoje. Sabe que sentido? Eles, como vinham de uma cultura de influência grega, aliás, Éfeso estava na Grécia, não é? A cidade para a qual Paulo escreve, eles recebiam muito essa carga de que o corpo, de que o material, ele era ruim. E como dizia Aristóteles, eu não concordo com ele, mas é o que ele dizia, que o corpo é a prisão do espírito. Assim também, se não me engano, Platão, não Aristóteles, Platão isso. O corpo é a prisão do espírito. Assim também em nossos dias a gente percebe que existe essa certa dicotomia, esse certo hiato entre aquilo que nós chamamos de coisas espirituais e aquilo que parece que Deus não se importa tanto. E infelizmente a questão de relacionamentos, ou seja, a segunda tábua das leis dada por Deus, elas foram colocadas em segundo plano. A segunda tábua foi colocada em segundo plano, infelizmente, porque elas também fazem parte das coisas que Deus exige de nós, do nosso relacionamento com Ele. Mas, no entanto, parece que a gente não liga muito para isso. E é como se a gente dividisse essas duas esferas, como se fossem vidas diferentes. E a gente vive como crente uma certa esquizofrenia. Aquilo que eu sou na igreja é completamente diferente daquilo que eu sou no mundo, daquilo que eu sou em casa. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, que deve ser piada, só pode ser, de que na segunda-feira, né, do domingo, culto maravilhoso, na segunda-feira, chega um caminhãozinho na frente da casa do pastor, que era ali, vivia ali no quintal da igreja, a casa pastoral no quintal da igreja, e é uma irmã dizendo assim: pastor, eu vim aqui trazer a mudança do meu marido. É como a mudança do seu marido? Ele falou: é, pastor, porque aqui na igreja ele é uma pessoa maravilhosa, então quero que ele more aqui na igreja. Essa dicotomia, então, ela vai se fazer visível na vida de muita gente, infelizmente.
Como se Deus estivesse preocupado somente com o cantar dos nossos lábios, o levantar das nossas mãos, as orações públicas. Mas Deus está muito mais interessado, ou tão interessado, no culto público quanto no culto pessoal, na maneira que você se porta diante dele, na maneira que você é como marido ou esposa, ou pai ou filho. E daí porque Paulo vai investir boa parte aqui dos últimos capítulos 5 e 6, falando sobre isso, sobre a realidade do cristão cheio do Espírito Santo, a partir da sua perspectiva, do seu status dentro do seu lar. Como eu disse, irmãos, Deus é um Deus de relacionamentos. Faz parte da própria essência de Deus. Se você for pensar se está certo o texto, e sabemos que está, que a nossa salvação nos foi planejada, nos foi preparada antes dos tempos eternos, como diz Paulo a Tito. Então quer dizer que lá na eternidade, antes de qualquer coisa ser criada, Deus se relacionava consigo mesmo. Ele era todo completo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. De acordo com os nossos credos, o Filho, ele é eternamente gerado pelo Pai. Então o Pai, o Filho e o Espírito sempre se relacionaram. Às vezes a gente tem a impressão, porque eles se manifestam na palavra, de que o relacionamento deles começou quando o ser humano foi criado, e não é verdade. Deus sempre se relacionou consigo mesmo, e sempre foi completo nisso. Aliás, eu queria até recomendar um livrinho preciosíssimo, chamado Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. O primeiro capítulo, quando ele fala sobre a solidão de Deus, é uma preciosidade. Leiam. Bom, fechando parênteses aqui. Deus se relacionou consigo mesmo. A nossa salvação foi planejada na eternidade. E ele fala isso aos Efésios, no capítulo 1, dizendo, olha, o Pai elegeu, o Filho, ele redimiu, e o Espírito Santo, ele selou. Cada pessoa da Trindade se relacionando entre si para gerar a nossa salvação. Mas antes disso, cada pessoa da Trindade também se relacionou umas com as outras para a criação de todas as coisas. Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e está lá o verbo de Deus. E disse Deus. As três pessoas ali se relacionando. E quando você olha o próprio Jesus Cristo falando sobre esse relacionamento, há prazer em se relacionar consigo mesmo. Deus tem prazer de se relacionar consigo mesmo. Quando vem ali Jesus Cristo sendo batizado, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Não é isso que o Pai fala? O Espírito Santo vem em forma de pomba. Deus se relacionando consigo mesmo e tendo muito prazer em fazer isso. Quando a gente vê ali o próprio Filho falando do seu ministério futuro, depois da sua própria morte, ele fala do seu relacionamento com o Espírito Santo. João capítulo 14, 16, ele vai falar, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito. Ele é o outro Consolador. Ele é aquele que vai falar de tudo quando tiver ouvido de mim. Percebam, irmãos, como Deus Filho e o Deus Espírito se relacionam e como há prazer nisso. Mas eis que então o nosso texto está dizendo que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E é importante que a gente se lembre que o Espírito Santo é uma pessoa, para que a gente não ache que está se relacionando com uma energia, não é? Jovens aqui gostam de jogar videogame. Quando você consegue aquele plus, o Mario Kart passa por cima lá da bolinha quadrada lá, do dadinho, e agora ele fica grandão, ou ganha poderes. E às vezes a gente tem a impressão que o Espírito Santo é mais ou menos isso, né? Um poder, uma energia que vai descer sobre mim, e a gente se esquece de que ele é uma pessoa que pode ser inclusive entristecido. Nosso relacionamento com Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito Santo também, e o nosso Salvador tinha esse relacionamento. E agora aqui é dito que nós devemos nos encher do Espírito, justamente porque esse relacionamento que deveria ser perfeito, de Deus com o homem, ele foi maculado pelo pecado. Mas vamos falar um pouquinho agora
dessa relação. Eu disse para vocês que Deus na eternidade era todo suficiente, todo completo, e tinha prazeres, tem um prazer eterno de se relacionar consigo mesmo. Mas agora, porque Ele gosta de se relacionar, Ele criou criaturas, Ele fez ser humano para se relacionar com esse ser humano. Eu fico pensando, irmãos, por que Deus criou esse ser humano? Se Ele era todo completo, todo suficiente. Simplesmente porque Ele gosta de se relacionar. E Ele queria que a sua glória fosse vista nessa nova criatura que Ele estava criando. É dito que em Gênesis capítulo 3, que Deus tinha o hábito ali de andar pela viração do dia no jardim. Já pensaram que coisa mais maluca que é isso? Não sei se tem alguém aqui de origem inglesa, mas era o chá da tarde com o Senhor. O dia acabando e o Senhor ali se aproxima. A gente sabe aqui, o pastor de vocês já deve ter falado isso, que aquilo ali era uma teofania. Deus se revelando de uma forma em que o ser humano via o Senhor. Ele andava, não aparecia uma energia, não brilhava, mas ele aparecia ali andando, porque ele queria saber. E aí Adão e Eva, estão gostando do jardim que eu criei para vocês? Estão desfrutando disso tudo que eu fiz só para vocês? Porque Deus tem prazer em ver a nossa alegria. Ele ama que sejamos felizes, esse aspecto. E foi por isso que Ele criou todas as coisas. E não há nada que glorifique mais ao Senhor do que o ser humano encontrando na felicidade da obediência dEle o maior motivo do seu prazer, da sua existência. Por isso que Deus criou. Por isso que Deus criou 2 gêneros. Já pensou nisso? Por que Deus não criou só um gênero, um hermafrodita? Por que 2 gêneros? Porque Deus, irmãos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não só cria o ser humano para que seja a sua imagem e semelhança, mas cria seres humanos diferentes em gênero, para que as diferenças desse ser humano reflitam de maneira ainda mais precisa a imagem do Senhor. Por isso tem certos aspectos que a masculinidade, ela reflete mais a imagem de Deus. Tem certos aspectos que é na feminilidade que a imagem de Deus é refletida. Por exemplo, a mulher cria com o seu ventre, o homem não. Isso aí é um reflexo da imagem do Senhor, que também é Criador. Mas aí depois você pega esses seres humanos que são diferentes um do outro, e Deus põe eles para conviver, e diz que eles devem formar um casal. Por que um casal? Porque é quando os diferentes ali, uma pessoa do sexo feminino mais uma pessoa do sexo masculino se juntam e agora formam uma unidade. Eles agora, mais do que individualmente, eles agora refletem a imagem do Senhor de maneira ainda mais perfeita. Basta você ver. Se você que era solteiro agora se casou, você vai vendo uma evolução. Se você busca a imagem do Senhor, se você é crente de verdade, você deveria ver em sua vida uma evolução no caráter de Cristo conforme você descobre os valores familiares. Você deveria ver em si mesmo. Aliás, agora há pouco aqui, eu conversando com um irmão que acabou de ter filho, ele já comentava sobre isso, e ele estava ouvindo, eu falando, puxa vida, olha, isso vai exatamente ao encontro do que eu vou pregar hoje. Quando você é solteiro, você pensa muito em si, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um crente genuíno. Mas depois, quando você se casa, você percebe que você tem que começar a abrir mão de algumas coisas, você aprende mais sobre sacrifício, é ou não é? Aí depois, quando você tem filhos, isso parece que se multiplica ainda mais. A sua necessidade de entender o que é amor, o que é sacrifício, o que é abrir mão, o que é colocar você em segundo plano. Por isso você vai entendendo como o relacionamento com o próximo, ele vai ao encontro da descoberta da imagem de Deus. O relacionamento com o próximo, se obedecido dentro dos trâmites da palavra, ele vai te ajudar a você se parecer com Cristo. Perceberam?
há uma sinergia. Por isso que quando Jesus vai resumir a lei, o que ele fala? Amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E às vezes eu acho que alguns fazem novamente, um hiato entre essas duas coisas, mas elas estão profundamente ligadas. O amor a Deus e o amor ao próximo é uma única coisa. Não dá para você separá-las, porque Deus é um Deus que se relaciona. Crescer, deveriam se tornar um casal, deveriam crescer e se multiplicar. E é assim, irmãos, que quando eu, como cristão, constituo uma família para a glória de Deus, e essa família cresce, e a igreja do Senhor Jesus Cristo faz isso, ela vai espalhando a imagem do Senhor, conforme as famílias vão crescendo para a glória de Deus. É isso que Ele espera de você. E aí você vê Paulo falando aos Efésios que nós não devemos andar como nécios. Aliás, a palavra andar aparece várias vezes em Efésios capítulo 5. Existe um jeito de andar, e nós não podemos imitar o jeito ímpio de andar. Mas eu tenho que entender que eu devo andar como filho da luz, imitando ao mesmo Salvador que Paulo tenta imitar. É assim que ele começa o capítulo 5. E assim, então, não há como eu pensar em agradar ao Senhor e viver como cristão sem eu colocar o relacionamento com Deus e com o próximo sob a luz das Escrituras e permitir que todos esses relacionamentos sejam tomados pelos valores da palavra de Deus. Agora, quando você olha para Jesus Cristo, está falando de relacionamentos ainda, Jesus Cristo está a ponto de subir aos céus, ele iria ser entregue aos homens. Aí ele escreve, ele faz aquela oração, aquela preciosidade que é a sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Ele estava para morrer. E ele tem ali no seu coração dois sentimentos diferentes. Um era de alegria e de certo conforto interior. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Mas ao mesmo tempo que ele sabia que ele poderia voltar à comunhão total com o Pai, não mais carregando os pesos dos nossos pecados, por outro lado ele falava: Pai Santo, eu vou para junto de ti, mas eu vou deixar os meus queridos aqui. E a minha vontade, Senhor, é que onde eu estou estejam também aqueles que o Senhor me deu, porque eles são teus. E assim, Senhor, olha o que o nosso Senhor fala: eu não vejo a hora de chegar aquele dia em que sejamos todos um, eles comigo, eu com o Senhor, eles com o Senhor, e nós vamos estar juntos por toda a eternidade. Sem pecado, sem barreiras de separação, sem mais inimizades. E eu fico pensando, outro dia até comentei isso com a minha igreja, que até quando nós desejamos a vida eterna, nós somos meio pecadores egoístas, né? Porque quando a gente diz Senhor Jesus Cristo venha, é porque geralmente a gente não aguenta mais alguma coisa, algum aspecto desse mundo, né? Ou violência, ou morte, ou dor, ou separação, ou doença, o que quer que seja. Mas quando é que a gente pensa nesse aspecto de desejar a nova Jerusalém pelo fato de estar juntinho do meu Salvador? Porque quando Ele pensa na nossa redenção, é por isso. Aquele que deseja ser cheio do Espírito Santo precisa aprender a se relacionar. Precisa aprender a ser cheio do Espírito Santo mesmo, buscando o que diz o texto sagrado aqui agora: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor, Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por causa do pecado, então, aquilo que antes no jardim do Éden e no jardim do Getsêmani, o pai e o filho se relacionando, isso sendo uma coisa natural, agora nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de sermos habitados pelo Espírito Santo.
Tanto é que Ele é o resgate, o penhor. Quando estivermos na eternidade, não teremos mais Espírito dentro de nós. Nós estaremos completamente cercados da presença de Deus. Mas eu preciso me relacionar com o Espírito justamente por causa da presença do pecado no meu coração. Ele é que pode me fazer frutificar. Sem Ele, irmãos, a única coisa que vai acontecer é o que Paulo está descrevendo aqui. As obras da carne, as obras das trevas vão prevalecer. Mesmo que eu ainda seja crente, a única maneira de eu conseguir demonstrar qualquer tipo de fruto que agrade ao Senhor é se Ele for gerado dentro de mim pelo Espírito Santo, não por mim mesmo. Por isso que aqui em Efésios 5, de 18 a 21, nós vemos que existem dois aspectos desse relacionamento com o Espírito Santo. Com Deus, através do Espírito Santo, que eu devo buscar. Nós vemos aqui que existe uma questão de adoração, de culto ao Senhor. Quando ele diz sobre a maneira como entoamos salmos ao Senhor, ou falamos entre nós com os salmos, louvamos ao Senhor de todo o nosso coração, dando sempre graças ao Senhor por tudo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas ações aqui são de culto. E de fato há esse aspecto da nossa vida como cristão. Participar do culto ao Senhor. Não há como eu conseguir me relacionar bem com o Senhor e com o próximo sem uma vida de adoração ao Senhor. Uma vida de adoração pública, como os irmãos estão fazendo aqui agora, hoje. Uma vida de adoração familiar. Você, e principalmente eu digo aqui aos homens, chefes de família, vocês que deveriam ser os sacerdotes, pastores e reis, profetas dos seus lares, vocês deveriam levar a sua família aos pés da cruz. Vocês são responsáveis por isso e serão cobrados por isso. Mas não só isso, a gente vê aqui também a centralidade da palavra. Quando ele fala a respeito de falando entre vós com salmos, ele está mostrando que precisa haver no nosso linguajar o conteúdo da palavra. Não somente porque ele nos leva a maior gratidão e adoração ao Senhor. Mas quer ver uma coisa? A gente vai daqui a pouco acabar o culto, a gente vai conversar lá fora, almoçar juntos talvez. Sobre o que a gente vai falar? Talvez você fale sobre o jogo de futebol que vai acontecer à tarde, sobre as demandas de trabalho. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem essa mania de querer separar as coisas? E é difícil essa esfera da vida da adoração a Deus, ela tomar conta do resto da nossa vida, dos nossos assuntos, dos nossos cotidianos, daquilo que domina a nossa pauta, a nossa agenda, da maneira como eu educo os meus filhos. Não faz isso. Por quê? Porque eu não quero. Mas peraí, você não é capaz de abrir um versículo bíblico e dizer para ele pelo menos qual é o mandamento que ele está transgredindo? Você não tem esse conhecimento, essa sabedoria? Falando entre vós, usando a palavra de Deus. E um detalhe interessante, irmãos, que mesmo Cristo sendo o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele foi confrontado ou tentado pelo diabo, ele não usou nenhuma palavra nova. Mas ele tinha todo o conteúdo da Escritura na sua cabeça. E as 3 tentações do diabo foram respondidas com textos bíblicos. Falando entre vós, com o conteúdo da palavra. Meus relacionamentos precisam glorificar a Deus. Não somente o Espírito precisa gerar em mim esses frutos, mas eu tenho que fazer com que haja uma nova perspectiva de relacionamentos. E é com isso que Paulo vai terminar aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, porque essa é a introdução, da qual eu não vou falar mais do que isso, só da introdução mesmo, do assunto que eu acho que deve ocupar grande preocupação para os irmãos e para a igreja. Como mulheres e maridos, no relacionamento conjugal, devem glorificar ao Senhor. Como pais e filhos, se relacionando, devem glorificar ao Senhor.
como chefes e subalternos, como patrões e empregados, se relacionando, devem glorificar ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, irmãos, talvez a nossa maior tentação seja essa: tirar a esfera dos relacionamentos de debaixo da submissão ao Senhor, como se fosse algo completamente diferente, algo sobre o qual Deus não se importa tanto assim, ou que não tem conexões com o resto da nossa vida. E até mesmo a maneira como nós nos relacionamos com o próximo, ela é desvinculada da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Quer ver uma coisa? Qual a base da relação de Deus com você? Por que Deus resolveu amar você? Por que Ele mandou Jesus morrer na cruz no seu lugar? Por que Ele atende a sua oração e te ouve diariamente quando você ora a Ele? Deixa eu perguntar uma coisa. Alguma dessas ações da parte de Deus para com você foi baseado em você? Mérito seu? Alguma coisa da parte de Deus você recebeu por mérito? Você sabe que não. Tudo, absolutamente tudo que temos do Senhor é por graça. E no entanto parece, irmãos, lembra que eu falei do desvincular da relação com Deus com a relação com o próximo? Me parece que muitas vezes, vou usar aqui um exemplo da vida conjugal, muitas vezes a gente se esquece dessa relação com Deus que é feita por mérito, por graça, e a gente quer tratar o nosso cônjuge na base do mérito. Você sabe, homem, a maioria dos homens crentes sabe o que Deus espera de você. A maioria das mulheres crentes sabe o que Deus espera de você. O que espera delas. Aí você vê, mas peraí, como que pode isso? Eu sei esse texto que vem em seguida. Eu sei que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Eu conheço esse texto e conheço de cor. Mulheres vão ler o texto seguinte e vão pensar assim, mas peraí, eu sei que eu devo me submeter ao meu marido como a igreja submete a Cristo. Eu sei que eu devo ser a auxiliadora idônea, como descreve lá a finalidade da criação da mulher. Mas aí você vem, mas por que é tão difícil colocar isso em prática? Sabe por quê? Porque a gente acha que as nossas relações, elas precisam estar baseadas em mérito, se esquecendo que Deus se relaciona conosco baseado em graça. E você pensa assim, não, eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu não faço porque ele não merece. Porque ela não merece. A partir do momento que ela mudar, o que ele mudar, eu começo a fazer a minha parte. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí vem, meus irmãos, aquilo que Paulo está escrevendo aqui, de se encher do Espírito Santo, significa uma vida de submissão mútua. Quando o homem ama a mulher, ele se submete a ela, assim, é uma forma de subordinação. Quando ela obedece e ama seu marido, né, com essa, sendo auxiliadora idônea, ela também mostra a submissão. E tudo isso são deveres espirituais. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que se você não há maneira de você dizer assim, eu vivo uma vida agradável ao Senhor, mas o meu casamento está uma porcaria. A vida em casa é um inferno. Aliás, eu gosto até de vir para a igreja, porque quando eu tenho umas férias do meu lar. Isso não existe. Você está se enganando. Você está brincando de ser crente. Um dia você se casou. E talvez a maioria de nós, não é? A gente veio andando aqui pelo aisle até chegar no altar. E esse aqui é o exercício que a maioria faz. E mesmo que você não tenha feito isso, você nunca tenha se casado na igreja, o seu casamento foi diante do Senhor, porque foi Ele que criou você, o seu cônjuge, foi Ele que criou a instituição, um casamento, não tem como não ter sido feito diante do Senhor.
Por que isso é feito diante do Senhor? Porque o compromisso conjugal, ele não é um compromisso entre dois, mas é um compromisso entre três. Entre um cônjuge, o outro cônjuge e o Deus triuno. Por isso que aqui vem a parte do mérito. Para com o seu cônjuge, o tratamento é de graça, como você recebeu da parte do Senhor. Mas de você para com Deus é na base do mérito. Não dele para com você, isso também é graça. De você para com ele. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe você, marido, por que você tem que ser um marido exemplar, obedecendo a palavra e amando a sua mulher como Cristo amou a igreja? Não é porque ela merece. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, ela não merece. E o contrário também, vocês maridos, vocês não merecem nada da parte das suas esposas. Vocês são pecadores miseráveis. Nós somos pecadores miseráveis. Mas essa é a hora de você abrir a palavra e lembrar o seguinte: Senhor, eu vou te obedecer nisso, Senhor. Na verdade, eu estou com vontade de esgoelar minha mulher. Mas eu vou amá-la, porque o Senhor merece. Foi o Senhor que mandou mandou o seu Filho Jesus Cristo morrer no meu lugar. O Senhor merece essas coisas, mesmo quando o meu cônjuge não mereça. O Senhor merece. O seu compromisso conjugal é um compromisso, acima de tudo, espiritual, para com o Senhor. Não tire isso debaixo do guarda-chuva das suas obrigações para com o Senhor. Não faça isso. Não crie essa dicotomia. Meus irmãos, terminando. Enchei-vos do Espírito. Se tem uma coisa que a polícia aqui nos Estados Unidos não permite, é o DUI. O que é DUI? Drive Under Influence. Não é isso? DUI. É, isso aí. Driver Under Influence. Ele não permite, porque sabe que se você estiver alcoolizado, isso vai afetar completamente a maneira de você dirigir. E isso é tão interessante aqui nesse texto, porque todo o tempo Paulo está falando sobre caminho, sobre andar, como dirigir a sua vida. E ele está dizendo que há muitas atrações, muitas coisas inebriantes nesse mundo que podem roubar seu coração. Atalhos para você sentir prazeres, mas que são mundanos e que vão te destruir. Mas por outro lado, quando Paulo fala sobre encher-se do Espírito, ele está revelando também a nossa completa incompetência como motoristas. Eu preciso sim dirigir a minha vida sob alguma influência, porque eu sou um incompetente. Eu preciso dirigir a minha vida sob a influência do Espírito Santo. Por isso que eu imagino que talvez alguns de vocês estejam passando por problemas de relacionamentos conjugais, dificuldades na criação dos seus filhos, principalmente quando chegam na adolescência. Mark Twain escreveu o seguinte, que quando nossos filhos se tornam teen, não é? 13, fazem 13 anos, você devia botá-los dentro de um barril, com um furo dentro. Mas quando eles fazem 17, você deve tapar o furo. Essa visão dele de adolescência, terrível, não é? Eu fiquei pensando, Mark Twain deveria conhecer a família da Aliança. Ele não conhecia. Talvez alguns de vocês estejam passando por problemas no casamento terríveis. E eu queria dizer para vocês, fiquem tranquilos. Eu sei que você é incompetente. Você está tentando dirigir a sua vida do seu jeito, com seus valores.
Quem sabe até pensando, era assim que a minha mãe fazia, meu pai fazia. Paulo está dizendo, você precisa se encher do Espírito. Tem que ser do jeito do Senhor. Tem jeito. O milagre pode acontecer a partir do momento que o Espírito tomar você. Você é crente, alimente a presença desse Espírito dentro de você. Leia a palavra, medite nela. Clame ao Senhor por misericórdia. Se renda ao Senhor, dizendo, Senhor, não tem dado certo do meu jeito, eu quero viver a minha família do teu jeito, não mais do meu jeito. Deus é um Deus de poder, de milagre. Ele é capaz de arrancar o coração de pedra e dar coração de carne. Ele é capaz de trazer perdão, onde a amargura foi semeada por décadas. Ele é capaz de restaurar, de fazer novo. Enche-se do Espírito. Ande no Senhor. Que Ele controle o teu coração. Traga perdão ao teu lar. E traga esse assunto, relacionamentos, sob a égide da relação com o Senhor. E sabe o que é melhor de tudo? Que aquilo que talvez você estava buscando no vinho, que era algum tipo de felicidade, de prazer, eu digo aqui vinho, mas qualquer porcaria que o mundo ofereça, essa vai ser a primeira consequência. Quando você trouxer o teu casamento para a obediência da palavra, você ganha por tabela o presente de ser muito feliz. Nada pode te fazer mais feliz do que isso. Que o Senhor nos abençoe, amém?